do verso 14 ao 17. Quem que tá? Tem a NVI aí? Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai, nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Ó, Senhor, como ela é maravilhosa, como ela é perfeita para as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue falando aos nossos corações, neste momento, por meio da pregação da Tua palavra, que ela possa reinar em nossas vidas. E o Teu Espírito Santo, por meio dela, possa agir em nossos corações. Essa é a oração que eu te faço, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos nesse mês de maio falando sobre o tema famílias protegidas pela armadura de Deus. Esse tem sido o tema do nosso mês e a gente tem meditado desde a semana passada aqui nesse texto de Efésios capítulo 6. Na semana passada meditamos dos versos 10 até o 13, onde Paulo ele vai dar instruções para nós vestirmos a armadura de Deus. E ele diz aquele texto tão conhecido: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades e autoridades espirituais. E aí, Paulo fala: olha, uma vez que a nossa guerra é contra esses poderes espirituais, vistam a armadura de Deus. E aí, a partir do verso 14, Paulo começa a exemplificar essa armadura que nós precisamos vestir, que nós podemos vestir, e enfrentar essas hostes malignas, enfrentar esses poderes espirituais. É interessante que a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa que o que nós estamos meditando aqui, ela é uma expressão da guerra espiritual que nós vivemos todos os dias. Olha, nós não estamos no período de paz e bonança espiritualmente falando. A nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o Senhor é uma guerra constante. É uma luta diária. É uma guerra contra o nosso eu, contra a nossa carne, constante. Mas essa guerra muitas vezes se manifesta através dos ambientes que nós somos mais testados, dos ambientes que são mais desafiadores para nós. Um desses ambientes, a nossa casa, a nossa família. Ao caminhar por esse texto, na semana passada nós já vimos, e nós vamos meditar ainda mais como estas armaduras precisam ser usadas na guerra espiritual que vivemos com a nossa família. Na semana passada eu falei que nós somos atacados. A nossa casa é constantemente atacada. A nossa família é constantemente atacada no mundo que nós vivemos. Eu agora sinto aquela que a preocupação
de todo pai, de toda mãe. O que os meus filhos vão receber e vão ouvir quando eu não estiver numa escola, em algum lugar onde eu não estiver presente. E aí os pais vão destacar. O que os meus filhos vão receber através das redes sociais, através de aplicativos que muitas vezes não têm nada de benéfico, mas são os que mais fazem sucesso no nosso mundo. A gente se preocupa, e isso é uma expressão da guerra espiritual que nós estamos travando, e que nós vamos travar até a volta do Senhor Jesus. Nós vamos travar até o momento que o Senhor vier nos buscar. Paulo, ele começa o verso 14, dizendo o seguinte: assim, mantenham-se firmes. Isso é importante, irmãos, porque Paulo fala isso várias vezes aqui no capítulo 6. Paulo, ele, em vários momentos, ele fala: olha, fortaleçam-se no Senhor, permaneçam firmes, não esmoreçam, porque ele sabe que muitas vezes, nessa batalha constante que a gente vive, nessa batalha no dia a dia que enfrentamos, pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso relacionamento com o Senhor, ao perder lutas individuais, não perder a guerra, nós não vamos perder a guerra, mas perder algumas batalhas para abrir os nossos olhos. Paulo sabe que a gente corre um sério risco de se sentir fraco, de se sentir desanimado, de se sentir esmorecido. É por isso que ele vai trazer algumas vezes aqui no capítulo 6 de Efésios uma expressão como esta ou parecida com esta: mantenham-se firmes. Sabe, irmãos, o meu desejo para mim e para a sua vida é que, independente do que aconteça, independente das lutas que você enfrente, que você permaneça firme. Fique firme. Quem te chamou não foi um ser humano qualquer. Quem te levantou não foi uma pessoa que é falha, assim como eu, como vocês. Quem nos chamou é aquele que é criador de todas as coisas, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que em todo o curso da história não se pode achar uma mácula sequer. Ele é o criador da nossa vida, ele é quem soprou as nossas narinas do Espírito, e ele é quem nos diz: permaneça firme. Permaneça firme. Não se deixe levar pelas lutas do dia a dia. Ah, mas está difícil. Ah, mas a chuva está tão intensa. Eu acho incrível quando o tempo não está favorável para a gente vir à igreja e a gente vem mesmo assim. E aí às vezes a gente pensa: meu Deus, como é difícil. Porque o Senhor já me apresentou, e esses dias me apresentou mais um caso que quebra todo o meu pensamento, que eu poderia falar: olha, mas como é difícil acordar meu filho 7:30 da manhã para vir para a igreja, no frio que estava, acordar ele do soninho da tarde para tomar banho, para vir para a igreja na chuva. Esses dias eu conheci um caso de um rapaz lá onde eu estive, onde eu servi um tempo como missionário, lá em Betânia do Piauí, cidade que inclusive é do Iranildo e da Ana Clara e da Clarice, dos parentes. Betânia do Piauí. Betânia do Piauí é uma cidadezinha que fica a
3 horas de Petrolina, não é isso, Danilo? Mais ou menos. 3 horas de Petrolina, que é o aeroporto mais próximo dessa cidadezinha, lá no Piauí. Eu, seguindo, vendo os projetos, eu estava conversando com a minha professora do seminário que me levou para essa viagem, e ela me contou o caso desse rapaz que aceitou a Jesus lá na igreja, só que ele morava numa cidadezinha que eu não me lembro o nome, é uma cidade ainda mais distante da igreja. E lá o costume é das pessoas andarem muito de moto. A gente vê muitas pessoas, senhores, senhoras, andando de moto, e é uma coisa incrível, eu acho maravilhoso. Só que aí a moto desse rapaz quebrou. A moto desse rapaz de moto era coisa de 20 minutos para ele chegar na congregação, era nem na igreja mesmo, era numa congregação da igreja. E aí, ele simplesmente, quando era para ir para a igreja, ele caía na estrada a pé, no meio do mato, para chegar na congregação. 1 hora e tanto de caminhada dentro do mato para chegar na igreja. Aí o pessoal percebeu que ele estava indo de manhã para a escola bíblica, participava e estava sem a moto. Por quê? O que ele fazia? Ele voltava para casa para à noite voltar de novo, para depois voltar para casa andando de novo. À noite, escuro, no meio do mato. E aí, o pessoal começou a se mobilizar para ele não precisar voltar para casa depois da EBD. Aí ele almoçava na casa dos irmãos que moravam perto, ficava tarde na casa deles e só voltava à noite. Até que começaram a fazer uma vaquinha para consertar a moto do rapaz e ele poder voltar a usar a sua moto para ir e voltar da igreja. Eu estou contando isso porque quando a gente conhece outras realidades, sai da nossa bolha, muitas vezes, que a gente fica, a gente aprende como muitas coisas que para nós é um esforço tão grande, são muito fáceis, muito tranquilas de serem feitas. E se eu ouvir o testemunho desse rapaz, certamente ele vai falar, olha, eu não tenho para onde ir. A salvação que o Senhor operou na minha vida é tão grande que o meu esforço, todo o meu esforço, vai ser muito pouco para se equiparar ao que Ele fez por mim. Isso é uma verdade que precisa estar clara na nossa mente para que a gente aprenda. Se nós estamos desanimados, enfrentando esse momento de aflição, de desânimo, de fraqueza, o Senhor nos diz para continuarmos firmes, porque a obra que Ele operou em nós é muito maior do que nós podemos fazer para se equiparar. E aí Paulo começa dizendo, olha, cingindo-se com o cinto da verdade. E a gente, querendo ou não, vai passar por essa armadura militar, meditando como o apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, muito inteligente, usou isso para referenciar como a gente precisa se armar espiritualmente. Paulo diz para a gente vestir o cinturão da verdade, o cinto da verdade. Olha, o cinto, os irmãos que já assistiram filmes de guerra, os irmãos sabem que o cinto tem uma função parecida com o cinto que a gente usa hoje em dia. Segurar a roupa, mas também segurar a espada, segurar as vestes, eram diferentes do que a gente usa hoje. Tanto que se um soldado não usasse o cinto, ele corria um sério risco da sua roupa ficar alargada e dele tropeçar.
tropeçar e cair no meio da batalha, sozinho. Mas Paulo fala, olha, vistam sim, cingindo-se com o cinto da verdade. Para aplicar essa expressão, a gente poderia usar, ramificar em duas partes. A primeira delas é que na nossa família, na nossa casa, nós precisamos estar revestidos com o cinto da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Qual foi a verdade que ele nos deixou? A sua palavra. A gente precisa se equipar com o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. A palavra do Senhor nos ensina que o pai da mentira é o diabo, é o nosso inimigo. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: usem o cinto da verdade, da palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, ter a palavra do Senhor como verdade para a nossa vida e para a nossa casa, não é só deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 ou no Salmo 23 na estante. Não é só deixar aberto lá e achar que aquilo ali vai resolver todos os problemas da nossa casa, porque não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. É só deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, na estante da nossa casa, e todos os problemas estão resolvidos. Não. Se eu não pegar essa palavra, se eu não ler ela, se eu não meditar nela, se eu não buscar ensiná-la aos meus filhos, ela aberta, o texto que for, não vai mudar nada na estante. É verdade. A palavra do Senhor só muda alguma coisa quando ela está no nosso coração e na nossa mente, e não em cima de cômodas, estantes, criados ou qualquer coisa do tipo. Só que além disso, nós poderíamos também aplicar esse conceito da verdade da palavra do Senhor, ou da verdade que Paulo fala aqui, às relações humanas, ao relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Muitas vezes a gente vê casos de famílias que são destruídas, como eu falei, por causa da mentira. Porque a mentira, irmãos, é assim, a gente faz aquela, sabe, entre muitas aspas, faz aquela mentirinha que não afeta ninguém, não faz mal para ninguém. Na nossa cabeça a gente pensa assim. Só que o inimigo ele é tão astuto que ele faz com que, através de uma mentirinha na nossa cabeça, uma simples mentirinha, a gente tem que ir inventando outras mentiras para sustentar essa mentirinha. Vestir o cinto da verdade é fechar um espaço para mentira no nosso convívio familiar. Vestir o cinto da verdade é não deixar que o inimigo, através da mentira, venha fazer uma devastação na nossa casa. Além disso, Paulo continua e diz, olha, vistam também a couraça da justiça. A couraça na armadura romana, ela é o busto, aqui, aquela parte que protege os órgãos vitais. Essa é a couraça, e que muitas vezes protegia junto à parte de trás também. Era uma espécie de camiseta que se vestia e protegia a parte da frente e a parte de trás do soldado. Na família, nós podemos aplicar essa couraça da justiça como sendo justamente as relações justas.
o tratamento correto um para com o outro dentro do nosso lar. Sabe, irmãos, a nossa família, falei na semana passada e falo novamente, depois da salvação, é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. E a gente zela, cuida da nossa família quando nós vestimos a couraça da justiça. Não uma justiça humana, uma justiça falha, que é levada pelas emoções ou por achismos, mas uma justiça, primeiro, que foi derramada sobre nós. A justiça do Evangelho é qual? Que Paulo nos fala em Romanos. É que um cordeiro puro, santo e imaculado veio em nosso lugar e pagou com a sua vida para nós termos liberdade. Assim se revela a justiça do Evangelho. E ele fala, pela fé. A justiça do Evangelho se revela em nós termos recebido muita graça da parte do Senhor. E agora também oferecemos esta justiça de Deus na vida da nossa família. No verso 15, Paulo fala o seguinte, olha, tenho os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Sabe, quando eu li esse versículo e eu estava escrevendo algumas coisas ao meditar nele, eu me lembrei de um texto de Provérbios, onde Deus fala justamente aquilo que ele odeia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor contém algumas coisas que explicitamente diz que o nosso Senhor odeia. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. E o último, pés que se apressam para fazer o mal. Eu me lembrei dessa expressão. Porque se Paulo está falando, olha, estejam calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Ele está usando o Evangelho da paz como esse calçado que a gente veste e que onde a gente chega, a gente está levando esse Evangelho da paz. Que é o oposto desses pés que, como diz o autor de Provérbios, se apressam para fazer o mal. Sabe, meus irmãos, seria maravilhoso se antes, ou melhor dizendo, ao chegarmos em qualquer lugar, ao pisarmos em todos os ambientes que pisamos, todos os lugares novos que a gente nunca foi, a gente estivesse vestindo, estivesse calçado com a prontidão do Evangelho da paz. É chegar em uma casa, é voltar para a nossa casa e ao entrar em nossa casa, declarar a paz do Senhor sobre a nossa casa. É chegar no nosso trabalho, falar, eu estou calçado com o Evangelho da paz. E declarar a paz sobre o nosso ambiente de trabalho. Declarar a paz naqueles relacionamentos que muitas vezes estão difíceis. E que por sermos seres humanos, em vários momentos a gente pode enfrentar isso. Estar calçado com o Evangelho da paz é carregar esse Evangelho por onde quer que nós formos. Além disso, usem o escudo da fé
com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E aí, Paulo, agora ele se refere à fé, como esse escudo. E a fé realmente é um escudo. Porque, meus irmãos, o inimigo lança dardos inflamados, como o texto está dizendo. E isso se manifesta muitas vezes em palavras de desânimo, em dúvidas sobre o futuro, em tentações que o inimigo está lançando todos os dias sobre nós. Nós precisamos estar com o escudo da fé, para que, ao passo que esses dardos inflamados venham nos atingir, nós estejamos protegidos. A fé é um escudo que a gente repele tudo aquilo que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas. A fé, ainda mais quando compartilhada em família, é esse escudo que apaga os incêndios, os dardos inflamados, antes que as relações venham ser destruídas. A fé é isso. E se a gente se sente machucado, porque talvez esses dardos tenham transpassado e tenham nos atingido, a gente precisa pedir, clamar ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. A fé, segundo o capítulo 2, versículo 8 desse livro, é um dom de Deus. O dom é o quê? É um presente. Mas não é um presente que Deus dá apenas de forma involuntária. Deus, quando nós pedimos, Ele aumenta a nossa fé. Ele aumenta a fé em nós, para a gente continuar crendo, para a gente continuar com esse escudo firme, mesmo diante de muitos ataques que nós estejamos sofrendo. O inimigo, ele lança setas inflamadas sobre a mim e sobre a sua família. E somente o que pode nos proteger desses dardos inflamados é uma fé bem firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus. Por último de defesa, Paulo diz: olha, usem o capacete da salvação. Isso é muito interessante, o verso 17, porque Paulo se refere à salvação como algo que a gente usa na cabeça. Usem o capacete da salvação. Porque esse capacete, ele protege a nossa mente. Olha, irmãos, parece coisa de coach. Mas não é coisa de coach, não. É coisa do Evangelho, da palavra do Senhor. Muitas das batalhas que a gente enfrenta primeiro na nossa mente. É verdade. Já viu alguém que está enfrentando a batalha da ansiedade ou da depressão? Muitas vezes demora até essa batalha se manifestar fisicamente. Essa batalha, ela começa primeiro na mente. Na nossa mente. O inimigo, ele tenta, como já falamos, lançar essas setas inflamadas para afligir a nossa mente. E aí a gente começa a pensar que, olha, para mim já não tem mais jeito, para mim já não há mais esperança, para mim já não há mais uma saída. Mas o Senhor nos diz que a salvação é um capacete
uma vez que ainda no nosso contexto familiar, as nossas famílias são bombardeadas todos os dias por ideologias, valores muitas vezes contrários ao reino de Deus. O capacete da salvação é o que guarda a nossa identidade em Cristo e nos tranquiliza, trazendo aquela verdade preciosa na lembrança. Nós pertencemos ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Esse é o capacete da salvação operando nas nossas vidas. Mas aí, Paulo descreve todo esse aparato de armadura, os pés, o cinto, a couraça, o capacete. E a gente poderia pensar, tudo bem, um soldado na guerra, por melhor que seja a armadura, se ele não tiver um instrumento de ataque, ele vai morrer do mesmo jeito. E aí, por último, ele diz, olha, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso elemento, o nosso instrumento de ataque para com este mundo é a palavra de Deus. A gente não tem outra coisa. A gente não tem governos, a gente não tem reis que por um decreto possam determinar que as pessoas sirvam a Jesus. Porque eu falei há algum tempo atrás que o evangelho não acontece, eu falei no culto de quinta, não acontece de fora para dentro, mas acontece de dentro para fora. E o evangelho só transforma de dentro para fora quando a igreja, com essa espada do Espírito, ataca o mundo das trevas. A gente não ataca o império das trevas quando a gente dá um mau testemunho. Na verdade, a gente está sendo atacado. A gente vai ser atacado. A gente ataca o império das trevas quando nós estamos equipados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por isso que no passado, só explicando aos mais jovens, os mais experientes se lembram disso. É por isso que no passado era o costume da gente sair à rua com a palavra de Deus embaixo do braço. Porque a igreja tinha a plena consciência, tinha a mentalidade de que estava andando com a sua espada debaixo do braço. E a palavra do Senhor não deixou de ser a nossa espada. Mas agora, muitas vezes, a gente nem anda com uma Bíblia física assim. E eu tenho nenhuma dificuldade não da gente usar a Bíblia no celular. Porque não são as folhas físicas que são a espada do Espírito. É o que contém em cada uma dessas páginas que é a palavra que é a espada do Espírito. E que nós, louvado seja o nome do Senhor, porque a tecnologia nos ajuda, que independente do lugar que a gente esteja, a gente pode estar revestido, equipado com a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor por essa arma ofensiva que temos contra o mundo, a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro decorativo. Se você tem uma Bíblia lá que está pegando, que só pega pó na estante lá, eu tenho algumas Bíblias que pegam pó na estante porque eu tenho muito.
Mas se você só tem uma Bíblia, chega em casa, ela vai para a estante e você só vai se lembrar dela domingo que vem. Não abre o celular. Porque eu poderia falar, mas eu vejo no celular. Não abre no celular, não medita nessa palavra de dia e de noite. Não está equipado com essa palavra diante dos desafios que te aparecem. Aí você é um soldado sem arma no meio da guerra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor é essa espada. E que o autor de Hebreus vai nos falar. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Se uma espada de dois gumes poderia dividir aquilo que é físico, a palavra do Senhor ela pode dividir até mesmo a alma do espírito. Algo que é extremamente difícil, profundo, que a nossa cabeça não entende. Por isso, esteja revestido da armadura de Deus. Se você, ao refletir na sua própria vida, no seu contexto familiar, você está pensando, olha, eu tenho deixado de usar a couraça da justiça. Ou eu tenho deixado de usar o capacete da salvação no meu relacionamento familiar, na minha vida cotidiana. Hoje é o dia para a gente renovar essa armadura. Renovar, vestir e sairmos daqui com uma nova perspectiva para enfrentar a guerra espiritual que estamos vivendo. Nós vamos orar neste momento, antes de passarmos a ceia do Senhor. E eu gostaria que você orasse por isso. Que você, em Deus, fizesse um check-up dessa armadura. O que está faltando? O que você já tem? Agradeça ao Senhor pelo que você tem. E peça a Deus que te dê capacidade de vestir o que ainda lhe falta. Baixe as cabeças, vamos orar. Pai,